Olá, meu nome é Arthur Camargo e eu vou ler o meu texto sobre a perca da biodiversidade. Para darmos início ao assunto, devemos entender o significado de biodiversidade. Esta palavra se explica por si só. Ela se relaciona com a quantidade de seres vivos distintos presentes em um determinado local. A perca da biodiversidade é um problema atual causado principalmente por culpa dos humanos. Isso ocorre por diversos fatores, como o extrativismo, a caça excessiva, a poluição ambiental, a destruição dos habitats, as mudanças climáticas, entre outras diversas causas. As consequências de perder a biodiversidade são diversas e afetam principalmente o funcionamento da biosfera, como um todo. Todo esse descontrole, pensando a longo prazo, pode destruir completamente a fauna e flora do planeta. É necessário então adotar medidas que evitem a destruição de habitats, mudanças climáticas e a morte dessa diversidade. Oi, meu nome é Thaís Jacobs e eu vou falar um pouquinho sobre a perca da biodiversidade. Nos últimos anos, notamos uma grande perca na biodiversidade do planeta, e as causas são as mais variadas, mas o homem tem grande influência nesse processo. Os motivos são a perca de habitats, o uso excessivo de recursos naturais, introdução de espécies exóticas, a contaminação da água, do solo e do ar, entre outros problemas. As consequências da perca da biodiversidade são o aumento da insegurança alimentar no mundo, aumento de número de doenças, variações drásticas no clima, entre muitos outros problemas que nos afetam diretamente, diminuindo as expectativas de vida das próximas gerações. Para diminuir a perca da biodiversidade, são necessárias ações governamentais, mas também mudanças nas nossas atitudes diárias. É necessária a criação de novas áreas de preservação e conservação, aumento na fiscalização e pena para extração ilegal de madeira, extração ilegal de minérios e para o tráfico de animais silvestres, reforçar as leis contra a emissão de carbono, entre outras ações que visam a preservação da biodiversidade. A biodiversidade é a variedade de espécies existentes no planeta Terra. A partir do momento que uma espécie entra em extinção, pode acabar afetando todo o resto do ecossistema. A perda da biodiversidade vem sido causada, na maior parte do tempo, pelo homem, que vem causando poluição e usando os recursos naturais sem pensar nos riscos. Para que haja um decrescimento da perda de biodiversidade, é necessário que haja a conscientização da população, para que usem os recursos naturais de forma sustentável e entenda que precisamos desse recurso para o bem-estar de todos. Os principais fatores que ocasionam a perda da biodiversidade são as destruições dos habitats, as poluições, o aumento de ocorrência das doenças e as mudanças climáticas. Cerca de 44 mil espécies já sofreram com isso no Brasil e 6 mil correm risco de extinção. Mas podemos melhorar esse estado com uma alimentação mais sustentável, um consumo mais responsável, ajudando as pessoas na reciclagem, visando as ações que poluem e ensinando as pessoas o uso da educação ambiental. A perda da biodiversidade refere-se ao desaparecimento das espécies biológicas que vivem no planeta. Dentre os principais motivos para ocorrer isso, temos a destruição de habitat, uso excessivo de recursos naturais, a introdução de espécies invasoras e a poluição. Para resolver esse problema, podemos apostar em consumo responsável dos recursos naturais, conscientizar as pessoas com educação ambiental e apoiar qualquer ação destinada à proteção da biodiversidade. A perca da biodiversidade é a redução ou desaparecimento de espécies biológicas que habitam no nosso planeta. Algumas causas são a poluição, desastres naturais, destruição do habitat, aumento de doenças e também pode colocar em risco o solo e a água que são fundamentais para a nossa alimentação. E algumas possíveis soluções são conscientizar as pessoas através da educação, práticas de reciclagem, uma alimentação saudável e apoiar as ações, a proteção da biodiversidade e reduzir as poluições. Boa tarde, hoje eu vim falar um pouco sobre a perda da biodiversidade. A perda da biodiversidade é a redução ou desaparecimento da diversidade biológica,
que no caso somos nós, os seres presentes na Terra. Suas causas são a destruição de habitat, o uso exagerado de recursos naturais, as queimadas, a caça e a poluição dos oceanos, rios, lagos, solos e mar. Hoje aqui no Brasil há uma redução muito grande de perca de fauna, perca da biodiversidade em espécie, assim, em tudo. Temos que ter conta disso porque a biodiversidade nos fornece muitas coisas boas, tipo água potável, boa qualidade dos solos para plantação, porque assim, essas plantações o que comeríamos? E luta também contra a climatização, né? Os climas que existem, porque você pode ver com esse desmatamento, essas coisas, essa destruição, está afetando muito o nosso clima. Tem muito calor ou muito frio, porque não tem onde podemos utilizar, como eu posso falar, uma certa quantidade que deveria ser. E eu acredito que de um tempo para cá afetou muito no calor. E umas soluções são a prática de reciclagem, uma alimentação mais sustentável, e eu acredito também que conscientizar as pessoas, passar em escola falando, passar alguns anúncios na rede social, porque muita gente fica nas redes sociais, então eu acho que também seria, e mostrar para elas que devemos reduzir, porque sem reduzir vai acabar muito ainda com esse problema e nós não queremos isso, nós queremos acabar com esse problema, aumentar a biodiversidade na Terra, e é isso. Olá, eu sou a Laís e eu vou falar sobre a perca da biodiversidade. A biodiversidade consiste nas diversas formas de vida do planeta. Podemos citar as plantas, os animais terrestres, marinhos e micro-organismos, entre outras formas de vida. A perca da biodiversidade consiste na redução ou no desaparecimento dessas formas de vida. Essa perda ocorre principalmente por meio das ações humanas, como, por exemplo, o desmatamento, as queimadas, a destruição de habitats naturais dos animais, a exploração excessiva dos recursos naturais, as mudanças climáticas e a poluição, no geral, da natureza. Como consequência dessa perda dessa biodiversidade, ocorre a extinção de espécies, erosões, surtos de doenças, o aumento na emissão de CO2 e o desequilíbrio do ecossistema, dentre várias outras causas. Mas o que podemos fazer para diminuir ou solucionar essa perda? Eu coloquei que podemos utilizar formas mais sustentáveis de extração de recursos, assim evitando ao máximo as queimadas e desmatamentos, descartar o lixo corretamente, evitando assim a contaminação dos rios e solos, e evitar ao máximo, se possível não fazer, a caça de animais, principalmente os que estão em risco de extinção. Eu sou a aluna Maria Luísa Monteiro e eu vou ler o meu texto sobre a perca da biodiversidade. A diversidade biológica é o recurso do qual dependem famílias, comunidades, nações e gerações futuras. É o elo entre todos os organismos existentes na Terra, que liga cada um deles. Em cada espécie desempenha uma função, é uma verdadeira teia. Atualmente estamos usando 25% mais recursos naturais do que o planeta é capaz de fornecer. O resultado é que espécies, habitats e comunidades locais estão sofrendo pressões ou ameaças diretas. Um exemplo da ameaça que já está atingindo os seres humanos é a perca de acesso à água doce. A biodiversidade é a base da saúde do planeta e tem um impacto direto sobre a vida de todos nós. Ou seja, a redução da biodiversidade significa que milhões de pessoas estão diante de um futuro em que os estoques de alimentos serão mais vulneráveis a pragas e doenças, e a oferta de água doce será
irregular ou escassa. Meu nome é Manuela, eu sou do segundo ano e eu vou falar um pouco sobre a perca da biodiversidade. Eu vou ler o meu texto e vou ressaltar alguns pontos que eu acho que são interessantes. Bom, vou começar falando que a biodiversidade, que é o conjunto de todas as espécies presentes na biosfera, incluindo os animais e os micro-organismos. Bom, e as plantas, né? A função dela é basicamente ser uma fonte de energia, de alimento e de matéria-prima com a gente. Atualmente, ela está sendo considerada em 3 tipos, nos quais a diversidade de espécie, que é a riqueza dos existentes, a diversidade genética, que no caso é o de genes, e a de ecossistemas, nas quais eles habitam e interagem. A sua perca pode ser de efeito para um grande colapso mundial, e isso favorece o acontecimento dos desastres naturais. Ela nada mais é do que a redução ou desaparecimento da diversidade biológica. Caso isso ocorra, teremos alguns resultados, como água doce irregular ou escassa. Os estoques de alimentos serão mais vulneráveis a pragas e doenças. Isso trará uma série de riscos à nossa saúde. As principais causas, no caso do homem, para que isso ocorra, primeiro vem a poluição, que eu acho que isso ocorre com muita frequência. Tudo que eu mais ressaltei aqui são os que ocorrem com mais frequência. O uso excessivo dos recursos naturais, a destruição dos habitats, a exploração, entre vários outros. Em decorrência à mudança de pensamento, a iniciativa para que não haja mais isso com a perca dessa biodiversidade, a gente tem que consumir de uma maneira mais sustentável, evitar a compra de animais silvestres. Por que evitar a compra de animais silvestres? Porque a gente está incentivando o tráfico ilegal desses animais quando a gente se submete a poder comprar. Preservar através de ações individuais que impactam no ambiente ao nosso redor, não desmatar e realizar ações ambientais positivas. É isso. Olá, eu sou o Arthur Manduca, aluno do segundo ano técnico em meio ambiente, e hoje eu venho dizer um pouco sobre a perca da biodiversidade. A biodiversidade nada mais é do que o conceito para espécies de um determinado local, assim como exemplo, a biodiversidade da floresta amazônica. A perca da biodiversidade acontece por 2 formas. A primeira forma seria de maneira natural, onde estima-se que cerca de 99% das espécies que já passaram pela Terra já foram extintas. Na maioria das vezes que essa perca natural acontece, está dentro de um equilíbrio, onde novas espécies surgem a partir de uma evolução que estende-se por muito tempo. A outra maneira é a perca da biodiversidade por interferência humana, que, se comparada em uma escala de tempo semelhante à de maneira natural, se dá ligeiramente. Estima-se que em torno de 100 vezes do tempo natural, podendo até ser considerada como a 6ª extinção em massa que o nosso planeta está sofrendo durante todos esses anos. Um dos maiores causadores desse impacto é a transformação de áreas preservadas em áreas agrícolas, onde as áreas de plantio, pastagem e monocultura acabam destruindo, ocupando e substituindo as áreas com biodiversidade por soja, milho, cana-de-açúcar e criação de gado. Além da agricultura, há também a extração de minérios e recursos naturais, industrialização e urbanização, matando as espécies mais rápido do que elas podem se reproduzir. Para diminuir esse impacto na natureza, devemos consumir de forma sustentável, evitar a compra de animais silvestres para não incentivar o tráfico de animais e conhecer e valorizar a biodiversidade local e a biodiversidade brasileira. Eu sou o Pedro, do segundo ano, técnico em meio ambiente de Jaciara. E eu vou ler meu texto que eu escrevi sobre a perda da biodiversidade. Pode-se definir biodiversidade como a variedade de espécies que convivem entre si em um determinado local. Praticamente todas as matérias-primas têm origem na fauna e na flora. Porém, a partir do século XIX, o mundo entrou na pior crise de biodiversidade já vivenciada. O maior responsável por esse impasse são os seres humanos, que estão utilizando dos recursos naturais, na maior parte dos casos, de modo imprudente e inconsequente.
perda e fragmentação de habitat, mudanças climáticas, superexploração dos meios naturais, poluição, expansão rural e urbana são algumas das causas da perda da biodiversidade, e todas elas estão ligadas às atividades humanas. Algumas das possíveis soluções para a crise da biodiversidade são a proteção de habitats naturais, redução da poluição, restauração de ecossistemas, mudança nos hábitos de consumo e educação, conscientização pública. É importante que a mudança seja realizada por todos. Governos, empresas e indivíduos devem trabalhar em conjunto buscando um futuro sustentável. Eu sou a aluna Maria Luísa Passarelli e hoje eu vim falar sobre a perda da biodiversidade. O termo biodiversidade descreve a riqueza e a variedade do mundo natural. As plantas, os animais e os micro-organismos fornecem alimentos, remédios e a boa parte da matéria-prima industrial consumida pelo ser humano. A biodiversidade está ameaçada e o principal culpado é quem mais precisa dela, que é o ser humano. Frear a perda da biodiversidade é um dos grandes desafios da humanidade. A perda da biodiversidade é a redução ou desaparecimento da diversidade biológica. Dentre os principais motivos da perda da biodiversidade, podemos destacar a destruição de habitats de animais, que normalmente ocorre como consequência da urbanização e o desmatamento para o aumento das áreas agropecuárias e o desenvolvimento de grandes obras. O uso excessivo dos recursos naturais é uma grande ameaça à biodiversidade. A caça e a pesca, por exemplo, são práticas responsáveis pela diminuição do número de indivíduos de várias espécies, a retirada ilegal de madeira e a exploração de plantas. Também a introdução de espécies invasoras e a poluição é um dos problemas. Além disso, o tráfico de animais e plantas silvestres é um comércio lucrativo que dificulta a conservação de vários organismos. Consumir de forma mais sustentável, evitar a compra de animais silvestres, valorizar a biodiversidade local e brasileira, reutilize e recicle, entre outros, essas são formas de preservar a perda da biodiversidade. Bom dia, meu nome é Ana Carolina, vou ler o texto que eu fiz sobre a perda da biodiversidade. A perda da biodiversidade se refere à redução ou desaparecimento de diversidades biológicas, ou seja, a variedade de seres vivos que habitam o planeta, seus diferentes níveis de organização biológicas e suas respectivas variabilidade genética, assim como padrões naturais presentes no ecossistema. Denominados de biodiversidade a variedade de espécies de seres vivos existentes no nosso planeta, bem como o papel desses seres da natureza. Todos eles estão, de alguma forma, interligados, portanto, a extinção de alguns seres vivos afeta diariamente todo o ecossistema. Apesar da importância de cada organismo vivo, observamos um crescente aumento de destruição da biodiversidade. As causas são as mais variadas, porém, na maioria das vezes, o homem apresenta grande influência no processo. Dentre os principais motivos da perda da biodiversidade, podemos destacar a destruição de habitat, o uso excessivo de recursos naturais, a introdução de espécies inovadoras e a poluição. O uso excessivo de recursos naturais também é a grande ameaça à biodiversidade. A caça e a pesca, por exemplo, são práticas responsáveis pela destruição de inúmeros indivíduos de várias espécies anualmente, bem como a retirada ilegal de madeira e exploração de plantas como o axim. O tráfico de animais e plantas silvestres é um comércio lucrativo que dificulta a conservação de vários organismos. A biodiversidade também é ameaçada pela introdução de espécies exóticas, ou seja, a introdução de espécies que não viviam normalmente naquele ambiente. Ao inserirmos uma espécie nova em um ambiente que não é seu, ela pode competir com outras. Portanto, certas ações podem provocar a destruição de algumas espécies, afetando diariamente o equilíbrio daquele ecossistema.
A perda de biodiversidade, como já foi dito, se vê muito da poluição, da extinção de espécies, comportamento de algumas plantas e animais, o tráfico de animais e plantas silvestres também. E eu acho que um modo da gente parar com isso, tentar preservar mais nosso ambiente natural, seria a cobrança de leis que já tem, né, mas são pouco cobradas. Diminuição da poluição, cobrar também bastante sobre isso. Gente, meu nome é Isadora, para quem não me conhece, mas creio que todos já me conhecem. Enfim, eu fiquei com a parte sobre a conservação ambiental e a degradação. Enfim, desde já eu quero muito pedir perdão pelos barulhos daqui, pelos latidos de cachorro, enfim. A degradação ambiental é a desintegração da terra ou a deteriorização do ambiente através do consumo de ativos, por exemplo, o ar, a água e o solo, e a destruição de ambientes e a erradicação da vida selvagem. Elas caracterizam-se como qualquer alteração ou agravamento de relva da natureza visto para ser perniciosa ou indesejável. Enfim, é isso a minha apresentação. Espero que vocês tenham gostado.